Fala pessoal, tudo bem com vocês? Goleada e show dos ingleses, vitória do carisma e o empate justo. Quanto acréscimo, hein? Vamos pro segundo dia do Diário da Copa? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vocês estão gostando? A Copa ainda não engrenou, né, gente? Mas nesse segundo dia a gente já pôde acompanhar mais algumas coisas, como, por exemplo, uma seleção que promete incomodar. É o English Team, é a Inglaterra, é a seleção dos ingleses que conquistaram apenas um Mundial lá em 1966 e desde então os ingleses querem muito esse Mundial, eles que se autodenominam como os inventores do futebol. E até estava ouvindo o meu amigo Felipe Killing, que é correspondente da Band lá em Londres, e ele dizia que lá o pessoal espera um pouco para ver se o time vai engrenar ou não. Existem muitas críticas em relação a essa Copa no Catar, como devem ser, evidentemente. Então os ingleses estão um pouco de nariz torcido, virando um pouco as costas para o Mundial, até porque está muito frio lá, né? Então a galera não está se reunindo nos bares, aquela coisa toda, como os ingleses gostam de fazer, então eles esperam para ver se o time vai engrenar. Talvez, depois dessa goleada sobre o Irã, na arrancada na estreia por 6-2, eles comecem a acreditar um pouco mais. Foi uma boa atuação, uma baita atuação da Inglaterra sobre a equipe do Irã, que na verdade no começo do jogo, né, perdeu o seu goleiro, o Beiravan, num choque, né, muito feio com o zagueiro do próprio time, tentou continuar no jogo, precisou ser substituído, e aí talvez isso tenha abalado, inclusive, o emocional da equipe. Mas é fato que a Inglaterra também impôs o seu jogo, jogou muita bola, especialmente por duas figuras, né? O Jude Bellingham, esse meia atacante de 19 anos do Borussia Dortmund, que é um baita de um jogador, que se credencia a ser, inclusive, a revelação da Copa do Mundo, tem só 19 anos e fez gol, inclusive, jogou muita bola abrindo os espaços, né? A Inglaterra conseguiu atrair o Irã para o seu campo defensivo e com isso aproveitar os espaços oferecidos em contra-ataques rápidos, porque a Inglaterra, né, o time do Gareth Southgate tem jogadores velozes como o Sterling, como o Mason Mount, que não é necessariamente um velocista, mas é um jogador muito dinâmico, o próprio Jude Bellingham e o Saka, né, que aparece muito bem entre as linhas para finalizar, fez um belíssimo gol, mas a grande figura para mim, além do Jude Bellingham, foi o Harry Kane, que jogou praticamente como ele é um centroavante, né? Mas um centroavante muito móvel, quase como um armador do time, mas ao mesmo tempo fazendo aquele pivô que ele sabe fazer demais, né? Inclusive lá no círculo central, muitas vezes quando o goleiro rifava a bola, ele protegia os zagueiros aqui, dominava e abriu espaço para esses jogadores velozes e habilidosos da equipe da Inglaterra chegarem no ataque. Em outros momentos ele saiu da área, né, porque a marcação estava muito forte, se deslocou pelos lados, deu assistência para o Sterling. O Harry Kane é um jogador muito cerebral, né? Ele parece um cara meio desengonçado, ele é grandalhão e tudo mais, mas ele tem muita inteligência para jogar. Para mim foi o grande nome do jogo, apesar do Bellingham também ter feito uma grande partida. 6-2 com a arbitragem brasileira do Rafael Claus. E eu vou fazer um tópico sobre a arbitragem, porque também merece nesse segundo dia. Depois a gente teve Holanda e Senegal com outra arbitragem brasileira, né, do Wilton Pereira Sampaio. Depois eu vou fazer o adendo especificamente sobre o que eu quero dizer em relação à arbitragem, mas a Holanda teve mais dificuldades do que se imaginava com o Senegal sem Sadio Mané, que é uma das grandes ausências dessa Copa, assim como o Karim Benzema da França, o Mané não estar disputando o Mundial, o segundo melhor jogador do mundo, o craque senegalês hoje no Bayern de Munique, realmente é uma ausência muito sentida. E aí a Holanda, que teve dificuldade no primeiro tempo, melhorou muito no segundo e teve no Frank de Jong a sua grande figura, né, o seu grande potencial técnico, esse jogador do Barcelona. Ele até perdeu um gol feito, né, porque ele tenta um segundo, um terceiro drible e acaba sendo desarmado quando ele recebe uma bola de frente para finalizar, mas depois ele acabou distribuindo o jogo e sendo uma figura muito presente no jogo. O Gakpo, esse jovem de 23 anos, é que marca o primeiro gol e praticamente decide a vitória num momento em que parecia que o jogo se encaminhava para um 0-0 e depois sai o segundo gol já nos instantes finais da partida. O Van Gaal, né, o técnico Louis Van Gaal, que é um, digamos, um técnico histórico de Copas, inclusive, promoveu a entrada do Memphis Depay no segundo tempo, que melhorou bastante a equipe da Holanda, e foi uma vitória
não tão tranquila, mas merecida da equipe holandesa. Por que eu falo vitória do carisma, né? A Laranja Mecânica é uma das grandes seleções, talvez a maior seleção sem um título mundial, por tudo que ela representa na história. Foram nossos adversários em 98 e em 94, né, com grandes confrontos, inclusive, nas quartas de final de 94, na semifinal de 98, em que a gente chegou até a decisão, com grandes embates, né, com grandes craques que a gente sempre se acostumou a acompanhar. O Ajax teve grandes equipes nos anos 90, e a seleção holandesa também, né, até pela cátedra de Johan Cruyff, a gente aprendeu a admirar, mas é uma seleção que nunca teve a chance de ganhar o título mundial, embora tenha batido na trave em 2010, quando chegou na decisão contra a equipe da Espanha. Mas enfim, a seleção holandesa é muito carismática, né? Assim como a Itália, que não está presente, mas a Holanda faz às vezes, né? Tem o Virgil van Dijk, né? O melhor zagueiro do mundo, talvez, que está jogando a sua primeira Copa. Enfim, tem alguns valores interessantes e é uma seleção que fez um bom ciclo e que chega com moral nessa Copa. Vamos ver, já conquistou 3 pontos na estreia, vamos ver daqui para frente. E o outro jogo do dia foi Estados Unidos e País de Gales. Um jogo... jogo de Copa é sempre bacana, né, gente? Mas claro que a gente fica esperando mais movimentações, mais qualidades, mas tem algumas histórias interessantes, como a do gol norte-americano, né? Do Timothy Weah, filho de George Weah, que nunca disputou uma Copa do Mundo, mas o liberiano foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, foi destaque absoluto do Milan, jogou em grandes equipes da Europa, Manchester City, Chelsea. No Milan ele teve a sua melhor fase, né? Ganhou a bola de ouro. E o Timothy Weah é nova-iorquino, né? Nasceu em Nova York, filho do liberiano, inclusive hoje presidente da Libéria, do país africano. Olha que loucura, né? Esse George Weah, um africano que jogava muita bola nos anos 90 e que teve o seu filho hoje fazendo um gol de Copa do Mundo, o primeiro gol dos Estados Unidos nessa Copa. É legal porque a Copa ela traz histórias, ela une nações, a gente fica, né, sabendo essas histórias que né, só a Copa do Mundo pode nos proporcionar. Mas aí o que acontece? Os Estados Unidos jogam melhor no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, País de Gales, que tem obviamente no Gareth Bale a sua grande estrela, não consegue resistir um pouco mais, mas na individualidade consegue o empate. Um pênalti absurdo do Zimmermann, né? O Bale tá de costa pro gol, né? Ele faz o domínio, o cara chega num carrinho completamente desproporcional e a arbitragem acaba marcando o pênalti em cima do lance, que ele mesmo converte o Gareth Bale e consegue marcar um gol ali que define o empate para País de Gales. Então, empate de Estados Unidos e Wales, com a galera, né, a massa cantando no estádio, muito bacana de ver. Agora, o que tá chamando a atenção da galera são esses acréscimos, né, gente? Eu disse que teria um tópico sobre arbitragem e a FIFA quer corrigir esse tempo perdido com paralisações, com atendimentos médicos, mas eu acho que existe um limite para isso, né? Essa compensação ela tem que existir quando há uma cera técnica, mas a cera ela tem que ser coibida e não necessariamente você deixar ela acontecer e depois compensar depois, com perdão da redundância. Mas você está vendo que nesses 4 jogos de Copa, contando esses 3 do segundo dia, mais Catar e Equador, foram 65 minutos de acréscimo, quase um jogo inteiro. Uma média de 16 minutos por jogo, gente, de acréscimo. Isso dá 8 para cada tempo. É muito tempo, até porque o que eleva, né, essa média é justamente o jogo de Inglaterra e Irã, apitado pelo Rafael Claus, que no total teve 27 minutos de acréscimo. Tudo bem que no primeiro tempo teve o atendimento para o goleiro, né? E aí ele precisou dar mais de 10 minutos, mas caramba, é muito tempo. E aí no segundo tempo muitos gols, comemoração, substituições. É uma recomendação da FIFA, mas mesmo assim tá demais. No jogo do Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, Holanda e Senegal, foram 10 minutos de acréscimo só no segundo tempo. A gente até brincou, né? Que os brasileiros eles estão gostando de apitar a Copa do Mundo. Então dando muito acréscimo para ficar um pouquinho mais tempo lá, né, apitando e tudo mais, não sabe quando vai ter outra oportunidade, mas mesmo assim isso precisa ter um certo controle. Tá chamando a atenção, vamos ver se isso vai se repetir pelos próximos dias. Diário 2 da Copa, o que vocês acharam do segundo dia? A Copa ainda não engrenou, mas nessa terça-feira, perdão, já tem a seleção argentina em campo, já tem outros destaques, então vamos ficar de olho, a França também. Eita, que tem muita coisa ainda para acontecer. Chega mais! Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!